Vamos resolver o exercício aqui da lista de exercício 3, o exercício 3. Construa a classe boletim. A classe deve possuir os atributos nota 1 e nota 2, ambos do tipo double. Deve possuir também os métodos double, calcular média, e string, verificar situação. O método calcular média deve retornar o valor da média entre nota 1 e nota 2. O método verificar situação deve retornar uma string informando a situação do aluno, se ele está aprovado, reprovado ou em recuperação, de acordo com o valor da média. Se a média for abaixo de 30, o aluno está reprovado. Se a média for acima de 30, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno está em recuperação. E aí a gente vai criar uma classe, uma interface gráfica para validar o funcionamento da classe do boletim, do aluno. Certo? Então vamos começar aqui pelo NetBeans. Vou criar um novo projeto. Java. Projeto. Boletim. GUI. Vou apagar essa classe aqui que eu não quero. Vou excluir isso aqui também. Eu não quero. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma nova classe. Vou criar uma classe que eu vou chamar de boletim. Por que eu vou criar essa classe? Porque a questão já disse que eu tenho que criar ela. Certo? Vou colocar ela dentro do pacote br edu.frn.boletim.domínio. Por que eu estou dando esse nome? Para organizar o meu código. Posso dar qualquer outro nome? Pode. O nome a gente escolhe. Tá? É uma coisa que vai de cada desenvolvedor ou de cada organização que está desenvolvendo aquele sistema. Então, para a gente limpar aqui um pouquinho de espaço de tela, vamos tirar aqui esses comentários. Beleza? A questão diz o seguinte, você vai ter duas propriedades, public double nota 1 e public double nota 2. Certo? E ainda diz o seguinte, olha, você vai ter dois métodos, public double calcular média. E aí percebam, classe boletim, primeira letra de boletim o quê? Maiúsculo. No método calcular média, primeira letra do calcular, minúsculo. A primeira letra da palavra média, maiúsculo. E todas as palavras subsequentes que vierem também vão começar com a letra maiúscula. Tá? Tanto vale para método quanto para propriedades, certo? Para atributos. Então, qual é o cálculo da média? O cálculo da média vai ser o quê? Double média vai ser nota 1 mais nota 2. E por que eu coloquei em parênteses? Porque eu quero aumentar a prioridade com que a soma aconteça. Então, primeiro ele tem que somar para depois o quê? Dividir. Então, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí eu calculo a média. E retorno a média calculada. Certo? Retorno a média calculada. Então, eu vou calcular o valor da média a partir de nota 1 e nota 2. E a questão ainda diz o seguinte, que vai ter um método chamado public string verificar a situação. Que vai retornar o quê? Se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, se double média for igual ao cálculo da média, então média vai receber o valor que vai ser calculado na média. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando o valor do cálculo da média em uma variável chamada média. E aí eu vou usar esse valor da média para saber
qual é o valor da média do aluno naquele momento. Se ele vai estar aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, se o valor da média for maior ou igual a 60, eu vou retornar o quê? Aprovado. Se não, se média for menor ou igual a 30, eu vou retornar o quê? Reprovado. Se não, retorna o quê? Em recuperação, exatamente. Certo? Então a gente tem aqui, ó, o cálculo da nossa média e a verificação da nossa situação. Então, se eu quiser saber qual é a situação do aluno, eu preciso saber de antemão o quê? Qual é a média que ele possui. Como é que eu sei a média que ele possui? Porque já existe uma operação que faz isso, um método que faz isso. Qual é o método? Calcular média. Então, toda vez que eu quiser saber a média de um aluno, dado um boletim, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o método calcular média, que ele é o responsável por calcular o valor da média. Certo? Beleza. Para facilitar para a gente, eu vou criar um construtor, e aí a gente sabe que o construtor ele tem que ter o mesmo nome da classe, então se a minha classe é chamada boletim, o construtor vai ser o quê? Boletim. Com dois argumentos, a nota 1 e a nota 2. Como é que eu atribuo essa nota 1 que vai vir no construtor para essa nota 1 do objeto? A gente aprendeu a palavrinha-chave this. Ou seja, eu quero setar nesse objeto, na variável nota 1, o valor que foi recebido pelo construtor ou pelo método como argumento. Mesma coisa, this.nota 2. Nota 2 recebe this.nota 2. O this vai dizer que você está buscando uma propriedade ou um método deste objeto, desta classe. Ou seja, um método ou variável global. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tem entrada de parâmetros ou definição de parâmetros em um método ou construtor, isso é local. Enquanto isso estiver executando, essas variáveis vão existir. Quando esse método ou construtor deixar de executar, essas variáveis deixam de existir. Certo? Beleza. Então construímos a nossa classe boletim. Agora vamos testar. Como é que a gente testa? Vamos criar aqui, ó, uma classe JFrame. Então tela boletim. Vou botar ela no pacote br.edu.frn.boletim.tela. Vou criar dois labels, um abaixo do outro. Nota 1. Nota 2. Dois campos de texto. Vou remover o conteúdo. Remover o conteúdo também. Certo? Vou alterar o nome da variável. Então esse aqui vai ser texto nota 1, que vai representar o que o usuário digitar para a nota 1. E esse aqui vai ser texto nota 2. Certo? Quando o usuário apertar o botão
de verificar situação, eu vou calcular a média e dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Certo? Então aqui, média e um label com a situação. Certo? Mudar o nome dessas variáveis aqui. Vai ser texto, vamos botar aqui, label, média, e label, situação. Certo? Beleza. Finalizamos isso daqui, vamos dar uma olhada só aqui como é que ficou aqui. Ó, nossa telinha vai ficar exatamente essa aqui. Tá? O usuário vai digitar nota 1, nota 2, a gente vai verificar a situação e a gente vai calcular a média e ver se ele está aprovado ou reprovado. Simples. Como é que eu vou fazer isso? Vou definir para esse botão aqui agora o quê? Um evento de que tipo? Do tipo Action, Action Performer. E aí o que é que eu vou fazer nesse botão? Então, tá aqui o código do botão. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu preciso recuperar os valores de nota 1 e nota 2. Então eu vou fazer o quê? Double. Então primeiro, string, texto, nota 1, recebe, texto, nota 1, ponto get, text. Mudar aqui, botar texto N1. Mesma coisa para nota 2. Então eu tenho que recuperar os textos que estão em nota 1 e nota 2. Certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou recuperando o valor que está dentro do campo de texto que vai ser digitado pelo usuário. Ou seja, eu só vou recuperar esse valor em que momento? Quando o usuário apertar no botão. Ele pode digitar qualquer valor a qualquer momento, mas eu só vou recuperar quando ele apertar no botão. Ou seja, o evento de clique no botão é que gera a ação que vai ser executada aqui dentro. Certo? Então, independentemente do que ele vai digitar no campo, só vai valer o que estiver naquele campo no momento que o clique do mouse em cima do botão for ativado. Agora eu preciso transformar o texto na nota 1 em um double nota 1. O que é que eu vou fazer? Para transformar string para double, a gente aprendeu que double.parseDouble faz esse trabalho para a gente. Então, texto N1, nota 1, e texto N2, nota 2. Certo? Beleza. Então, agora a gente já tem o quê? A gente já tem a nota 1 e a nota 2. O que é que a gente precisa fazer? Construir o objeto boletim, para a gente poder saber o quê? Qual é a média e qual é a situação atual do aluno. Então, boletim recebe o quê? New boletim. O boletim, quando ele vai ser construído, ele precisa de dois argumentos. Ele precisa de entrada de duas notas, nota 1 e nota 2. Já definimos aqui. Agora a gente pode fazer o quê? Apresentar para o usuário qual é a situação atual daquele aluno. Então, o label média.setText vai receber o quê? Média, dois pontos, boletim.calcular média.
O que é que vai acontecer aqui? Quando eu chamar boletim.calcular média, ele vai fazer a chamada ao método calcular média, que faz o quê? Calcula a média. Depois que ele termina de calcular a média, ele vai fazer o quê? Retornar o valor calculado. Então, por isso que vai ser colocado dentro do label o valor do cálculo da média. Assim como a gente vai fazer para o label da situação. Então, label situação. Vai receber situação. Boletim, ponto. Verificar a situação. Qual vai ser o valor que vai ser apresentado? Vai ser o valor que vai ser retornado pelo método verificar situação, que vai dizer o quê? Se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação, dado a média que vai ser calculado. E quais são os valores das médias que vai ser calculado? Vai ser a partir da nota 1 e da nota 2. Vamos rodar aqui e ver se vai funcionar. Então, rodando. A gente vai ter 70 na nota 1 e 50 na nota 2. Qual vai ser a situação e a média? 50, ou seja, 60, ou seja, aprovado. Se a gente mudar agora, 50 e 50, vai ser em recuperação. Se agora eu botar 13 e 50, recuperação. Se eu botar 14 e 13, reprovado. Certo? Então, com isso, a gente finaliza esse exercício.